Queria começar por agradecer o convite ao Núcleo de Criminologia, agradecer também o convite, porque sei que foi também por intermédio da professora Glória Jolunski, com quem já colaboro há muitos anos, e quero também começar por cumprimentar. Quando me falaram nesta possibilidade de vir aqui apresentar uma comunicação sobre as questões do diagnóstico, eu pensei em arquitetar o tema mais ou menos desta forma, ou seja, iria adentrar um pouco pelas questões do que é o diagnóstico, mais em termos conceptuais, mais em termos de conceito, para depois falar naquilo que é a história, de uma forma ao de leve, se me permitem a expressão, da história do diagnóstico em meio prisional, a história e o presente e aquilo que poderá eventualmente ser o futuro, para depois dar o meu contributo, passo o pleonasmo, ao contributo da criminologia, ou os contributos que a criminologia poderá eventualmente dar neste domínio, neste âmbito do meio prisional e do diagnóstico. Eu começaria por dizer que de facto, o Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade, que é um documento-chave para qualquer pessoa que trabalhe em meio prisional e na reinserção, no seu artigo 19º, no seu número 4 e número 5, refere que, sempre que um recluso à entrada no estabelecimento prisional, já condenado, com sentença transitada em julgado, a avaliação e a programação do tratamento penitenciário terá que ser concluído no prazo de 60 dias. Depois, no mesmo documento e no mesmo artigo, no número 5, refere que esta avaliação, no caso dos preventivos, deve ser igualmente elaborada. No entanto, aqui deve-se centrar, sobretudo, as preocupações devem centrar-se essencialmente na afetação e escolha do regime que o recluso onde vai cumprir, que tipo de programas é que eventualmente poderá ser sujeito, e digamos que é uma avaliação que inclusivamente até pode servir de suporte, caso seja pedido pelo Tribunal, de suporte à alteração da medida de coação. Segundo este mesmo documento, no seu artigo 19º, a avaliação deve exercer-se de acordo... Esta é uma avaliação que de acordo com este artigo, visa essencialmente a tomada de decisão por parte do diretor para avaliar questões que têm a ver com a perigosidade, a melhor acomodação do recluso, os cuidados a ter a nível de saúde, a nível familiar até, de contactos e da manutenção de laços familiares, etc. Refere também a Lei 115, que é outro documento fundamental para quem intervém em meio prisional, que sempre que um recluso vai cumprir uma pena superior a 1 ano de reclusão, deve ser sujeito ao desenvolvimento de um PIR. O PIR é o Plano Individual de Readaptação, que implica, obrigatoriamente, ou tem que estar sustentado também num documento de avaliação. E diz que, até nos reclusos com idades até aos 21 anos, esse plano é sempre obrigatório, independentemente do tempo de reclusão. Ou seja, podemos já concluir uma coisa muito simples, pelo que se percebeu até aqui, é que a lei portuguesa não preconiza sequer o tratamento prisional sem diagnóstico. O diagnóstico está subjacente ao tratamento prisional. Se nos apoiarmos também em documentos que são fundamentais ao nível do tratamento prisional e da intervenção em meio prisional, se nós pensarmos as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, mais conhecido por regras de Nelson Mandela, a sua regra 8ª, bem como a sua regra número 25, enfatiza que as avaliações e os diagnósticos são um elemento fundamental na proteção do recluso, bem como um instrumento fundamental para se pensar o tratamento prisional mais adequado face à reinserção. A sua regra número 76 diz ainda também que enfatiza também a necessidade de formação administrada aos funcionários prisionais, formação esta que deve incidir sobre as questões do diagnóstico. Ou seja, percebemos que o diagnóstico, desde logo, o que nos permite, o grande objetivo e
o grande objetivo a grande mais-valia do diagnóstico é introduzir cientificidade e intencionalidade na ação técnica dos técnicos, neste caso, em meio profissional. Ou seja, permitir-nos identificar problemas concretos da população profissional com quem trabalhamos, para depois se delinear ações que resultam, que são consequentes e que resultam do diagnosticado, para se prevenir a reincidência, obviamente. Um diagnóstico, seja na medicina, seja na enfermagem, na psicologia, na criminologia, no serviço social, em todos os saberes, na sociologia, na engenharia até, tem sempre como objetivo, obviamente, a identificação e a interpretação dos problemas, neste caso, dos problemas sociais. Portanto, desculpem lá, que já devia ter passado aqui, mas... Ok, tardei um bocado, mas não é nada que eu já não tenha dito. O diagnóstico, portanto, é o primeiro passo para a solução e para a elaboração de um programa de ação. Implica sempre a identificação dos problemas, quer seja para um criminologista ou qualquer outro ator profissional, e que este diagnóstico tem que assentar, ou deve assentar, o seu saber, a sua informação na ciência. E permite uma coisa fundamental, que é distinguir a realidade evidente e aparente daquilo que é, ou seja, permite desconstruir, se quisermos, o senso comum. O diagnóstico em meio profissional incidirá essencialmente sobre os fatores que contribuíram para uma situação de reclusão, para aquele problema social, para a emergência daquele problema social e para as fraturas da vida daquele sujeito que terão contribuído, enquanto fatores de risco, para uma auto- e heterodeterminada organização do sujeito, concorrendo para aquele ato desviante. O diagnóstico implica, desde logo, um primeiro momento... desculpem, tenho que beber. Implica, desde logo, um primeiro momento de recolha de dados, para depois se formular um ou vários problemas que nos permitem explicar a condição psicossocial daquele sujeito. Não pode ser, portanto, uma simples caracterização. Esta fase deverá, desde logo, implicar uma preocupação que seja para além de identificar os problemas, mas que tenha logo a preocupação de identificar as possibilidades da alteração da situação daquela população, neste caso a população reclusa, identificando os fatores sobre os quais é possível intervir e sobre os quais é prioritário até intervir. De pouco valerá uma avaliação se esta não contemplar espaço para o plano de intervenção. Se quisermos, dito de uma outra forma, o diagnóstico deverá, ou as hipóteses teóricas, que são o diagnóstico, deverá permitir elaborar hipóteses operacionais. E, consequentemente, estas devem permitir delinear práticas e ações que possam provocar a mudança. O diagnóstico é tão fundamental quanto isto, é que nos permite desconstruir problemas ou pelo menos, primeiras impressões que, de facto, em nada contribuem para um trabalho técnico, científico e para a resolução daquele problema. Basta pensarmos que, por exemplo, não nos basta descrever que aquele sujeito, que o sujeito A é um consumidor problemático de drogas, mas temos que, isso qualquer pessoa, na base no mais elementar senso comum, o fará, é capaz de o fazer, mas temos que perceber os fatores explicativos e compreensivos do que está por trás daquele consumo problemático, para depois, obviamente, intervir nesses mesmos fatores. Portanto, este diagnóstico, por outro lado, não é, quando falamos em diagnóstico, tendemos a pensar no diagnóstico individual sobre o sujeito, mas além de ser um diagnóstico que não possa centrar só no sujeito, tem que ser um diagnóstico sistémico, que aborda inclusivamente as questões familiares, os laços sociais entendidos aqui de uma forma mais lata, todos os laços sociais, com as instituições sociais do sujeito, com a família, etc. Este diagnóstico também deve ser um diagnóstico socio-institucional, ou seja, porque deverá haver uma análise do sistema institucional em que os técnicos estão inseridos
para se enumerar os meios e perceber com que meios é que se pode contar para solucionar os problemas diagnosticados. De outra forma, é um diagnóstico em abstrato que não tem correspondência à realidade, porque depois, se não tivermos os meios correspondentes, ou pelo menos se não afetarmos os meios necessários para a resolução daquele problema. Estou aqui um bocadinho... não estou a acompanhar os slides com o verbal, mas penso que também já falamos. Ok. O diagnóstico implica, por outro lado, ou até pelo mesmo lado, que, sendo a realidade muito complexa e a realidade social complexa e pluridimensional, que implica obrigatoriamente que se recorra a diferentes disciplinas e a diferentes referências teóricas que são provenientes, ou devem ser provenientes, de vários campos disciplinares. Obriga a integrar várias dimensões que concorrem para a produção daquele problema, para os fenómenos de vulnerabilidade social e psicológica do sujeito. Portanto, aprender a multidimensionalidade das causas dos problemas implica uma leitura interdisciplinar, isto é, pesquisar os contributos relevantes da psicologia, da criminologia, da economia até, muitas vezes, da sociologia, do direito penal, do serviço social. De facto, implica, se o problema é multidimensional, a leitura também tem que ser multidimensional e pluridimensional daquele problema. O conhecimento dos obstáculos e das rupturas que marcam o percurso dos indivíduos e que condicionaram toda a sua trajetória de vida deve ser analisado no sentido de se reparar estas mesmas rupturas com vista a um processo reintegrador. E como é que se pode fazê-lo? A única forma de o fazer é, de facto, através da terapêutica adequada. Terapêutica é esta que só nos pode ser dada pelo diagnóstico. Há um autor francês, Goljac, que nos diz que o diagnóstico é uma fase crucial na abordagem de um problema e da forma como este é concebido. E da forma como este é concebido resulta em grande medida o sucesso da terapêutica delineada. Segundo este autor, o diagnóstico constitui a primeira etapa de um projeto o qual consiste na identificação e na explicação daquele problema social. Torna-se, depois, fundamental compreender em profundidade as reações e as estratégias implementadas pelos sujeitos para depois fazer frente aos problemas. Assim, um diagnóstico deverá sempre implicar duas ou três dimensões, mas desde logo deverá centrar-se nas condições objetivas de vida, ou seja, nas condições sociais, materiais de existência do sujeito. Em termos mais concretos, digamos que os valores, as atitudes e os comportamentos dos sujeitos são ditados, em grande medida, pelo sistema de oportunidades em que ele se insere. Mas deverá também, obviamente, contemplar uma dimensão psicológica, que é fundamental, e, se possível, até biológica, que, como sabemos, essa será bem mais complicada de se conseguir. Portanto, deve-se centrar nas condições sociais e materiais dos sujeitos, porque essas condições materiais constituem especiais fatores de risco, mas também deve-se centrar na forma como o sujeito se organiza no âmbito do seu eu, da sua identidade. Nos últimos anos, a literatura tem especialmente procurado sintetizar aquilo que são os principais fatores de risco e fatores protetores face ao crime e à reincidência, os quais se inscrevem nas duas grandes dimensões anteriores, na dimensão social e na dimensão psicológica. E, de facto, fará todo sentido pensar-se a intervenção na evidência científica destes fatores de risco e protetores face à reincidência, nomeadamente aquilo que alguns modelos, como o modelo Central 8 e os Big Four, referente aos fatores protetores e fatores de risco, nos apontam como sendo crucial na leitura dos problemas da população reclusa. O diagnóstico implica obviamente, o uso de métodos e técnicas de investigação social. Obviamente que não se trata de um processo de investigação social, no sentido puro e duro do termo, mas que tem que deitar a mão dos mesmos métodos e técnicas de investigação. Podemos optar por uma metodologia mais qualitativa ou mais quantitativa, ou até mista, ou até por escalas,
ou entrevistas, mas de facto teremos sempre que fazer uma opção por uma metodologia mais qualitativa, mais quantitativa, ou então uma metodologia mista. Mas o diagnóstico, e é fundamental que se siga isto, não se pode esgotar na aplicação fria e se quisermos, abstrata de instrumentos. Nada pode substituir a relação, o atendimento e a empatia do entrevistador e do técnico com o sujeito. Para além de que, em meio profissional, é fundamental também que se analise e que se avalie a leitura do acórdão de sentença, mas também que se faça uso também de muitas outras fontes de informação. Em meio prisional, os guardas prisionais são atores fundamentais e com um manancial de informação importantíssimo. Os enfermeiros, os médicos, os professores da escola, a chefia de guardas, ou seja, há todo um conjunto de atores que é fundamental, onde se pode recolher informação e que tem informação que é muito válida. Para além, obviamente, de toda a informação que resulta do exterior, extramuros, ou seja, informação que as equipas de reinserção social têm e que nos podem fazer chegar e que estão obrigadas, inclusive, a fazer chegar, e que informação essa que essas equipas também recolhem junto de informantes privilegiados no exterior, muitas vezes no padre, no presidente da junta de freguesia, na família, em amigos, etc., do sujeito. Em termos de meio profissional, eu queria começar por dizer, e tenho aqui alguns colegas que são exatamente a altura em que eu entrei para a cadeia, entre aspas, em que eu quando cheguei, foi em 2005, quando fui para trabalhar para a cadeia de Passos Ferreira, eu posso-vos dizer que, e penso que não firo ninguém, porque isto entretanto houve uma grande evolução, eu fiquei chocado, porque eu vinha de uma instituição, de um dispositivo, que era o Instituto de Drogas e Toxicodependências, a antiga SPTT, aliás, na altura era SPTT, e vinha de trabalhar em equipa com gente muito jovem, acabada de sair da faculdade, com muito conhecimento técnico-científico, equipas interdisciplinares, verdadeiras equipas interdisciplinares, psicólogos, enfermeiros, médicos, psiquiatras, assistentes sociais, e, portanto, quando cheguei a meio prisional, eu fiquei algo chocado, porque, de facto, no antigo Serviço de Prevenção e Tratamento de Toxicodependência, as questões de diagnóstico eram básicas, quer o diagnóstico social, quer o diagnóstico psicológico, e eu, quando chego a meio prisional, de facto não havia instrumentos nenhums. Algumas cadeias nem sequer tinham processo na altura, outras tinham uma coisa muito Passos Ferreira tinha uma coisa ainda muito rudimentar, mas já tinha sido um esforço de alguns técnicos na altura, e, de facto, para mim foi um bocadinho chocante este impacto. Posso dizer que os relatórios de assessoria aos tribunais eram uma folha de papel timbrado, em que cada um escrevia aquilo que bem entendesse, e que muitas vezes, de facto, o discurso era muito um discurso uma lógica muito senso comum, muito pouco técnico, em que os conceitos muito pouco técnico-científicos, e, de facto, na altura, era esta a realidade. Bem, a verdade é que, desde lá para cá, as coisas... Ou seja, não havia qualquer tipo de intencionalidade, qualquer preocupação de cientificidade. Desde lá para cá as coisas mudaram bastante. E mudaram bastante porque, de facto, hoje em dia percebe-se que há um esforço enorme, hoje em dia, desde alguns anos para cá, um esforço enorme para aquilo que muitos autores, como o professor Abrunhosa o diz, o professor Negreiros o diz também, que é um esforço de intencionalidade. Ou seja, no fundo, há um esforço para que a ação técnica decorra dos dados e dimensões técnicas e científicas, dos conceitos técnicos e científicos, que decorra, no fundo, do diagnóstico, se quisermos. Ou seja, há uma grande procura, uma grande preocupação pelo rigor técnico-científico. De facto, existe uma preocupação avaliativa e uma preocupação de intencionalidade nas intervenções, em que se valoriza muito a identificação e cada vez mais dos fatores de risco, fatores protetores presentes na vida daquele sujeito, na existência daquele sujeito, como forma depois de se pensar a ação. Neste sentido,
penso eu que desde 2014, mais ou menos, e no âmbito de um projeto que na altura se chamava Equipa Única, em que a professora Glória Jalunski e eu também tivemos o prazer de participar, através de uma metodologia que na altura se chama ainda, end-to-end, e em que veio buscar muito do saber e do apoio técnico aqui à Universidade de Fernando Pessoa, em que, de facto, desde essa altura, em que se percebe que há uma grande preocupação. Depois esse projeto, por várias razões, interrompeu-se, até por questões políticas, de mudança de política e de políticos, e, de facto, a partir de 2016 surge um modelo que, em minha opinião, não sendo um modelo perfeito, é um modelo de facto que é extremamente estruturado, bem concebido, considero que bem concebido, e que tem por nome MITI, que é o Modelo de Intervenção Técnica Integrado, e que, de facto, muito centrado na prevenção da reincidência, é inspirado em modelos com evidência científica, que demonstram serem eficazes na prevenção da recaída e que foram testados noutros países, como no Canadá e outros. E onde a avaliação de risco, de facto, é o centro das preocupações. De facto, há aqui uma mudança completa de paradigma ao nível do diagnóstico. Como já disse, de facto, muito centrado naquilo que são os fatores de risco e as necessidades criminógenas do sujeito, com vista a definir-se objetivos de ressocialização. Este modelo está numa fase que já não é uma fase inicial, já com algum desenvolvimento. De facto, eu considero que é um modelo que me parece que é de facto uma mais-valia para a intervenção técnica e é uma ruptura com o passado muito significativa. Futuro. Isto é uma interpretação, obviamente, muito pessoal. Eu diria que eu considero que o desejável e que já está a acontecer é que, de facto, esse modelo possa ser plasmado através do sistema informático que, por um lado, garanta a proteção de dados, mas também seja de fácil acesso à informação por parte dos técnicos e que seja uma informação que fique disseminada para todo o sistema prisional e que não aconteça como acontecia e ainda vai acontecendo, em que um recluso vai de uma cadeia para a outra, é transferido de uma cadeia para a outra e que, de facto, estamos à espera, não sei quanto tempo que o processo chega, quando chega nem sempre os colegas registram a informação da mesma forma e, portanto, aqui é uma forma da informação ficar disseminada, clara e tecnicamente organizada e a nível conceptual dos conceitos bastante uniforme. Mas também considero que os instrumentos disponibilizados nesse modelo carecem ainda de um caráter mais pragmático e praticista. Eu, pessoalmente, não vejo razão nenhuma para que não se adote uma metodologia mais mista nesses instrumentos. Esses instrumentos, na minha perspectiva, têm uma dimensão muito qualitativa, de facto, e que se poderia ganhar em termos de tempo, mais de critério, de intencionalidade, com um instrumento que fosse mais quantitativo ou mais misto, em que se transformasse as dimensões de análise e as categorias em indicadores e estas em questões fechadas, com a possibilidade depois de acrescentar-se a informação. O modelo, penso que é muito interessante, mesmo muito interessante, mas de facto a aplicação prática é muito demorada. Findo isto, caminhos para a criminologia. Não sei como é que estou com o tempo, estou um bocadinho... É mais 5 minutos. Findo isto, a minha interpretação e a minha leitura sobre esta questão da criminologia é uma leitura, se quiserem, tem a vantagem de ser uma leitura de helicóptero, no sentido em que é de cima para baixo, no sentido de alguém de fora, e poderá ter essa vantagem, mas também enferma de um outro problema, que é de não ter o conhecimento de causa de quem tem a formação de criminólogo e quem está a exercer a profissão. E, portanto, mais uma vez, obviamente, é uma avaliação pessoal. E eu diria que para fazer esta comunicação, eu fui ver os currículos a nível nacional, todos os currículos a nível nacional de criminologia. E o que eu constatei, era aquilo que eu já desconfiava, é que a criminologia emerge enquanto um saber extremamente agregador interdisciplinar e multidisciplinar, agrupando diversos saberes ou até munindo-se desses saberes vários para pensar a sua ação. E eu penso que aqui a grande vantagem da criminologia reside exatamente nisto.
Eu pelo menos penso desta forma, é como uma espécie de engenharia, permitam uma expressão psicossocial, mas que agrega vários saberes para depois pensar a ação. Sendo o desvio, como eu disse, um fenómeno multidimensional, logo obrigando a uma explicação que convoca vários contributos teóricos, a criminologia está aqui num lugar de charneira, num lugar muito privilegiado para fazer a leitura desses mesmos problemas. Obviamente que ninguém está aqui a dizer com isto que possa prescindir da psicologia, da sociologia, do servicial, da medicina, da psiquiatria, mas de facto é um saber que, convocando todos os outros saberes, tem uma posição privilegiada ao nível daquilo que é a interdisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Para mim, esta é a grande riqueza desta profissão e deste saber. E, portanto, esta dimensão biopsicossocial deste saber, aliada às metodologias de investigação, que eu também percebi que são presentes em quase todos os currículos, e até ao ensino do direito penal, colocam os criminólogos, na minha opinião, numa posição única no âmbito da problematização do fenómeno da criminalidade, bem como na construção e interpretação do diagnóstico. Os caminhos para a criminologia no seio do sistema prisional, na minha opinião, não implicam qualquer alteração ao nível do plano de estudos estabelecidos. Daquilo que é o meu conhecimento do meio prisional, e o meu saber fazer, eu como apercebia, com diferenças curriculares de faculdade para faculdade, algumas diferenças, a verdade é que me parece que são currículos muito bem adequados à realidade concreta do sistema prisional. Mas implica, obrigatoriamente, uma paulatina integração dos seus profissionais nos quadros do dispositivo prisional e implica que estes profissionais, uma vez chegados ao mercado de trabalho, sejam capazes de se assumirem pela capacidade de colocarem o seu saber ao serviço do saber fazer. Ou seja, um saber, uma disciplina, qualquer ela que seja, impõe-se naturalmente pela imiscuição, pelo imiscuir dos seus profissionais no mercado de trabalho, num primeiro momento, mas também pela sua capacidade em produzir saber e saber fazer e demonstrar perante os vários atores institucionais que desempenham, que os criminólogos podem desempenhar um papel singular e uma mais-valia face aos saberes e profissões mais tradicionais. Esta intrusão no dispositivo prisional está a ocorrer paulatinamente, particularmente através de um mecanismo que é da mobilidade de intercarreiras, porque esses profissionais já começam a chegar ao mercado de trabalho, a exercer as suas funções enquanto técnicos superiores de reeducação, ou ainda também, de forma ainda muito paulatina, através de concursos internos na função pública, e deseja-se que a breve prazo, através de concursos externos. Depois disto, esta afirmação só lhe faltará, de facto, produzir investigação. É fundamental que qualquer saber teórico, qualquer profissão produza investigação, produza saber e que seja capaz também de avaliar as suas próprias práticas, colocando o saber académico ao serviço das populações e, neste caso, da população prisional. Muito obrigado. Muito obrigada. Vou passar então a palavra à Rita. Não é? De Criminologia, em nome da Aproximar, agradecer o convite para estar aqui. Muito obrigada. Vou tentar ser um pouco mais rápida também, não é? Porque estamos um bocadinho assim atrasados. Nós fomos convidados para fazer uma comunicação sobre o fenómeno criminológico na reinserção social, a perspectiva da avaliação, prevenção e intervenção, mas também para falar um pouco sobre aquilo que é o papel do criminólogo em organizações da sociedade civil, por exemplo, que eu sou criminóloga de formação, posso partilhar também convosco as minhas angústias iniciais e presentes também e futuras. Se tiverem alguma dúvida assim mais prática, também posso partilhar convosco. O tema que eu trouxe é o paradigma da mobilização da sociedade civil para a reinserção de ofensores e vou apresentar muito concretamente um projeto que nós estamos atualmente a implementar com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais em Portugal, que tem exatamente este objetivo e que é um projeto de inovação social, por isso alvo de críticas também. Deixa cá ver. Isto vai ou não vai? É ao contrário. Ok, tá. Pronto. Então, só para dar assim uma breve apresentação, a Aproximar. A Aproximar é uma cooperativa de solidariedade social
e tem como missão valorizar o capital social e humano das organizações, mas também o capital social e humano das pessoas, não é? Acima de tudo, potenciando a sua autonomia e bem-estar. Nós colaboramos com o setor público, lucrativo e da economia social e fundamentamos a nossa ação em 5 pilares. Agir, capacitar, formar, cooperar e partilhar. Agir é relacionado com os projetos de inovação social que nós temos em diferentes áreas, já lá vamos. Capacitar tem a ver com a oferta de consultoria que temos. Formar são os nossos cursos de formação, também temos oferta formativa. Cooperar porque capitalizamos o conhecimento para organizar momentos de networking e de partilha de conhecimento entre os diferentes atores sociais e partilhamos todo o conhecimento. O nosso âmbito geográfico temos projetos transnacionais, nacionais, regionais e locais. Áreas de intervenção, temos 4 grandes áreas de intervenção: economia social, empregabilidade e empreendedorismo, educação, formação e capital social, sistema de justiça criminal, que é o departamento que eu coordeno e que é o departamento que nos traz aqui, e envelhecimento ativo e cuidados ao dependente. Sistema de justiça criminal. Dentro deste departamento temos programas, temos projetos de inovação social e temos também o curso de voluntariado em meio prisional, que é um curso que nós desenvolvemos em parceria com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e que faz parte da nossa oferta formativa. Projetos de inovação social, eu trouxe em concreto o MOBI para vos apresentar hoje, mas temos outros que também não estão aqui, mas eu só trouxe alguns exemplos. Entre Sistemas era um projeto que terminou, entretanto, há muito pouco tempo, mas muito interessante também porque era um projeto focado na capacitação dos profissionais que trabalham nos serviços prisionais, não tanto trabalhar com o beneficiário final, ou seja, neste caso o recluso, mas trabalhar com os profissionais, capacitar os profissionais para melhor responderem também às suas necessidades do dia-a-dia. Os programas, o Passaporte para a Empregabilidade, que também integra depois o MOBI, como vamos ver, é uma oferta formativa para reclusos, para os capacitar com competências para a empregabilidade e para a procura ativa de emprego. E o M4All é mentoria para todos. Nós oferecemos serviços de mentoria gratuitos através do voluntariado para ex-reclusos ou então pessoas que estejam a cumprir medidas na comunidade. Ok, o MOBI. O MOBI significa Mobilizing Society Towards Ex-Offenders Reintegration. E é exatamente isto que o nome do projeto diz, que é procurar mobilizar ainda mais a sociedade para garantir uma reinserção social efetiva de ex-ofensores. O projeto acaba também por ser, mobilizar a sociedade não é propriamente inovador, mas o projeto acaba por ser inovador porque pretende devolver à sociedade e através de uma metodologia de espelho, devolver à sociedade este papel e esta responsabilidade também da reinserção e de termos um papel mais ativo através de uma abordagem em espelho, que é perguntar à sociedade, então, qual é que acha que é o seu papel no processo de reinserção social e como é que está a contribuir? O projeto também pretende organizar sessões de sensibilização sobre o que é o sistema de justiça criminal, o que é a reabilitação e a reinserção social e o desenvolvimento de uma metodologia para o envolvimento da sociedade civil no processo de reinserção social. Porquê este projeto? Porque, por exemplo, o artigo 40 do Código Penal nos diz que a aplicação de penas e de medidas de segurança visa não só a proteção de bens jurídicos, mas também a reintegração do agente na comunidade, na sociedade, e o Tribunal deverá dar preferência à pena não privativa da liberdade se esta realizar de forma adequada e suficiente as finalidades da punição. E por isso nós temos muitas pessoas que estão a cumprir medidas de execução na comunidade e este projeto está direcionado exatamente para essas pessoas, não tanto para o sistema prisional, mas para a reinserção social.
que também é uma área que não é tão conhecida, não é? Normalmente as pessoas falam muito nas prisões, no sistema prisional, e depois a reinserção não é tão conhecida. Assim, só para dar uma breve perspectiva, atualmente nós temos aproximadamente 31.991 pessoas a cumprir medidas de execução na comunidade, e vai desde a suspensão provisória do processo, ao trabalho comunitário, suspensão de execução da pena de prisão ou de execução da pena de internamento, à liberdade condicional e à liberdade para prova. A liberdade condicional é uma fatia muito pequena das medidas de execução na comunidade. Enquadramento do MOBI. O MOBI é um projeto que é financiado pelo programa Erasmus+, da União Europeia, foi financiado pela Agência Nacional Romena e tem a duração de 2 anos e meio. Integra uma parceria transnacional, uma parceria estratégica com parceiros da Roménia, da Alemanha, de França, de Itália e de Portugal. Em Portugal, a parceria é a Aproximar e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Este projeto tem 5 grandes outputs. Eu hoje vou focar-me apenas no terceiro output, mas eu acho que para quem é da criminologia e quem efetivamente gostar desta área, seria interessante lerem o output 1 e 2, porque nós fomos para a rua perguntar às pessoas o que é que elas pensam sobre o processo de reinserção, o que é que elas pensam sobre os criminosos, pensam que os criminosos são todos iguais, enfim. E depois fizemos o mesmo questionário em espelho, mas para reclusos. Se eles pensam que a sociedade os recebe bem, se acham que a sociedade tem medo dos reclusos, quais são as necessidades, o que é que eles acham que é mais importante para não voltar a reincidir, se é a própria motivação, se é a família, se é ter um trabalho estável. Pronto. E os resultados que atingimos são muito interessantes. E eu vou-vos então apresentar a metodologia de envolvimento comunitário que ainda estamos a desenvolver, mas que também é muito interessante. Pronto, os relatórios são estes. Se vocês forem ao site da Aproximar, podem fazer download, mas também no site do próprio projeto. Então, antes de mais, o que é o envolvimento comunitário? Não é? Estamos aqui a falar de envolvimento comunitário, uma metodologia de envolvimento comunitário, mas o que é o envolvimento comunitário? É um processo que pretende, a longo prazo, envolver a comunidade na resolução de um problema que é de toda a sociedade e através do empoderamento dessa própria comunidade. A metodologia que nós desenvolvemos para o sistema de justiça criminal é esta. Peço desculpa que ainda está em inglês, ainda não foi traduzido para o português. Nós temos um ponto de partida. Esta metodologia é para ser, isto é importante, é para ser replicada pelo sistema de justiça, não é também pode ser adaptada pelas organizações da sociedade civil, mas está pensada para ser aplicada pelo sistema de justiça. Basicamente, ajuda, tem uma fase inicial de mapeamento de necessidades, qual é a necessidade que nós pretendemos dar resposta. Depois, identificar, classificar e fazer o emparelhamento das organizações que nos podem ajudar a dar resposta a esta necessidade, não é? Depois tem a fase de envolvimento, desempenho e depois, claro, não poderia deixar de ser reportar, avaliar e replicar. Eu vou explicar cada fase assim mais em concreto, só também para terem uma ideia, cada fase está distribuída por passos, não é? E, além disso, para cada passo, nós oferecemos um leque de técnicas, recursos, materiais que podem ser aplicados e que são muito visuais. Isto foi tudo feito envolvendo também o design social, vocês são ferramentas muito práticas e muito visuais. E a ideia é que todos estes elementos são como ingredientes que depois, conjugando diferentes ingredientes, nós vamos ter uma receita criativa e que vai dar uma resposta a uma necessidade em específico. Por exemplo, há algumas técnicas que são obrigatórias, outras são facultativas, em função da fase da metodologia.
E depois temos também aqui um instrumento que nos possibilita planear que ingredientes é que nós queremos usar para atingir ou para responder àquela necessidade. Pronto. A primeira fase é o mapeamento de necessidades, que tem um inventário de necessidades internas e a exploração do contexto. No inventário de necessidades internas, ou seja, um grupo de técnicos de reinserção social, por exemplo, junta-se e começa a fazer um brainstorming ou uma discussão, que problemas é que existem e entre estes todos que temos, não é? Porque há muitos, a quais ou a qual é que nós queremos dar resposta e queremos procurar o maior envolvimento das organizações da sociedade civil. E depois, claro, vão refletir quais são as causas deste problema, qual é o contexto em que o problema ocorre, quais são os impactos deste problema e, por exemplo, um dos problemas poderá ser o problema da empregabilidade, não é? E depois tem assim uma ferramentazinha que é a rede temática ou a árvore de problemas, não sei se já ouviram falar, e cuja ajuda a estruturar todo este brainstorming e todo este pensamento. Nós vamos fazer um brainstorming, vamos definir qual é o problema a que queremos dar resposta. Por exemplo, neste caso, foi escolhida a dificuldade de arranjar emprego por parte dos reclusos ou de pessoas que estão a cumprir medidas na comunidade. E depois vamos refletir quais são as causas e quais são os efeitos para termos uma visão mais abrangente deste problema. Na segunda fase, depois de identificar o problema, vamos identificar, classificar e ajustar, nomeadamente as organizações da sociedade civil. Ou seja, quem é que nós vamos envolver nesta metodologia? E aqui vamos ter que identificar qual é o leque de stakeholders que existe na nossa rede de trabalho, não é? Ou, por exemplo, estamos no Porto, vamos ter que identificar quem é o leque de organizações que nos podem, no Porto, ajudar a responder a este problema concreto, que é a empregabilidade. E que recursos, vamos ter que refletir, que recursos é que estas organizações podem contribuir. Depois vamos ter que criar uma base de dados destes stakeholders, não é? Com a identificação, quem são as pessoas de contacto. E depois é importante também identificar a que necessidades é que estes stakeholders podem dar resposta, porque além da empregabilidade podem dar resposta a outras necessidades. E para isso temos também uma ferramenta muito gira, para os técnicos trabalharem, em que nós identificamos as necessidades e depois listamos quem são os recursos das organizações da sociedade civil, que recursos é que essas organizações nos podem trazer. Isto está a ser implementado e isto que eu estou a mostrar é mesmo preenchido por técnicos. Depois temos a fase do envolvimento, já sabemos qual é o problema, já sabemos quem é que nos pode ajudar a responder a este problema e agora temos que envolver, que é a fase mais difícil. Temos que envolver e como é que nós vamos envolver estas organizações? Temos que desenhar uma abordagem ou começar a criar uma abordagem de envolvimento. Temos que definir que ações de envolvimento é que nós vamos dar, não é? Que passos é que temos que seguir, quais são os recursos que vamos precisar e, muito possivelmente, vamos ter que começar a desenhar um acordo de colaboração com essas organizações. E aqui também temos uma ferramenta, há outras, eu selecionei estas, uma ferramenta que nos permite melhor estruturar este envolvimento. Depois temos a fase da implementação, que estamos atualmente a trabalhar. Ou seja, é importante também definir prioridades, não podemos querer dar resposta a tudo. Perceber quais são as ações comuns e fazer o acompanhamento. Nas ações comuns, o que é importante é saber que recursos é que eu vou precisar, que responsabilidades, qual é o orçamento que eu vou precisar para pôr este plano de ação em andamento. E aqui, por exemplo, pode ser muito útil uma ferramenta deste género. Isto é um Gantt, mas é um Gantt que, ao mesmo tempo, além de me dar a implementação ao longo do tempo, me permite definir ao longo do tempo quais são as atividades, quais são os recursos que eu vou precisar para implementar estas atividades, quais são os instrumentos, quem é que eu vou envolver e ainda outras considerações que vão surgindo no momento da discussão. E assim eu vou começar a planear e vou começar a ter noção de como é que eu vou trabalhar com estas organizações da sociedade civil, está no papel.
E depois, claro, temos que desenhar os instrumentos de avaliação, reportar e, se assim o for, se tudo correr bem, renovar esta cooperação com as organizações da sociedade civil. Não vos quero amassar. Pronto, durante este processo de desenvolvimento desta metodologia, de reflexão, acima de tudo, consideramos que nós, para envolver as organizações, temos também que lhes oferecer algo em troca. Nós não podemos chegar só à beira das organizações e dizer-lhes: nós temos um problema de empregabilidade, queremos vos envolver, pronto, acabou. E as organizações ficam assim: sim, está bem, mas o que é que eu ganho com isso também, não é? Porque isto aqui também temos que saber negociar com as organizações, o que é que eu ganho com isso e o que é que o projeto MOBI vai oferecer para empoderar estas organizações da sociedade civil. Vai oferecer o curso Passaporte para a Empregabilidade. Ou seja, vai dar formação a atores destas organizações para que eles também possam trabalhar melhor com estes, neste caso vai ser estes jovens, mas para trabalhar melhor com estes beneficiários, usuários do sistema de justiça criminal. E aquilo que nós vamos fazer é um Train the Trainers, em que vamos dar formação a estes atores sobre o que é o sistema de justiça criminal, como é que melhor podem motivar estes atores para a mudança e depois dar-lhes formação sobre o passaporte para a empregabilidade, que são estes 3 módulos: orientação e capacitação para a empregabilidade, percursos para a empregabilidade, identificar e organizar recursos na comunidade. O passaporte para a empregabilidade tem assim é um kit que está dividido entre ferramentas de autoconhecimento, ferramentas para conhecer melhor o contexto, criatividade e os recursos na comunidade, procura ativa de emprego também. Basicamente, aquilo que se faz é, com estes usuários, usar ferramentas muito visuais, ou seja, por exemplo, fazer um currículo. Como é que se faz um currículo? Mas antes de fazer o currículo eu tenho que saber quais são as competências que eu tenho, quais são as competências que eu preciso desenvolver, não é? Não é só chegar à beira de uma pessoa e dizer assim: agora vamos fazer um currículo. Mas a pessoa nunca trabalhou, também não se vai sentir muito confortável para fazer um currículo, podem ter a certeza. Por isso, se calhar, nós precisamos fazer uma reflexão com aquela pessoa sobre o que é que ela precisa e, se calhar, ela nem sequer precisa fazer um currículo, precisa fazer uma formação, ou seja, precisamos explorar melhor, a pessoa precisa se conhecer melhor. E pronto, e depois temos aqui o programa do Passaporte para a Empregabilidade, são 20 horas presenciais. E pronto, muito obrigada pela vossa atenção. Esta é a equipa da Aproximar. Dúvidas já no fim? Sim. Então, boa tarde a todos. Em nome da IPS, Innovative Prison Systems, gostaríamos de agradecer ao Núcleo de Criminologia o convite que nos foi feito para participarmos nestas 9ª Jornadas de Criminologia. E, a título pessoal, é bom referir que é sempre bom voltar a casa. O meu nome é Alexandra Gomes, sou licenciada e mestre em Criminologia pela Universidade de Fernando Pessoa, sendo que neste momento encontro-me a desenvolver funções na IPS há cerca de 3 anos, onde atualmente sou consultora e sou gestora de projetos. Assim sendo, esta apresentação é mais virada para os futuros criminólogos e criminólogas desta sala conseguirem perceber que existem mais oportunidades do que aquelas que não precisa de ser diretamente num OPC, não precisa de ser diretamente no sistema de justiça criminal, porque há organizações como a Aproximar, há organizações como a IPS, existem outro tipo de organizações que efetivamente trabalham com estes problemas e que efetivamente também fazem uma diferença. Assim, nós somos uma empresa de consultoria e investigação especializada na área do sistema de justiça criminal. Desenhamos políticas, procedimentos, programas e prestamos serviço de consultoria e implementação de tecnologias de informação a administrações prisionais na Europa e também em alguns países da América do Norte e América Latina.
O conhecimento e práticas de intervenção da nossa equipa têm vindo a aumentar desde cerca do ano 2000, onde os elementos fundadores da nossa empresa contam com mais de 15 anos de experiência em consultoria de políticas, consultoria estratégica, formação, e-learning, desenvolvimento de tecnologias de informação para sistemas prisionais e de reinserção social. Assim, posto isto, tal como eu já referi anteriormente, a IPS foca-se essencialmente no sistema de justiça criminal. E temos vários setores de intervenção, nomeadamente o setor prisional, o setor de reinserção social e medidas alternativas, a justiça juvenil e as políticas. Oferecemos também vários serviços, nomeadamente reforma no sistema de justiça criminal, reinserção de ofensores, seguranças, cuidados de saúde, necessidades especiais, segurança comunitária, tecnologia da informação e formação e desenvolvimento. Temos um vasto portfólio, neste momento temos 6 portfólios diferentes e é aqui que eu quero que vocês comecem a fazer a relação entre o título da minha apresentação e efetivamente aquilo que nós fazemos. Todos estes projetos são projetos de inovação, são portfólios diferentes, mas todos eles são projetos de inovação. Temos, por exemplo, o portfólio da radicalização e do extremismo, da reinserção e reintegração, do sistema prisional, da justiça juvenil, do envelhecimento e da saúde mental e da cooperação judicial. Começando, por exemplo, pelo portfólio da radicalização e extremismo, neste momento temos 5 projetos que se encontram a decorrer. O primeiro de todos nesta área que nós desenvolvemos foi o Art to Breathe, que é um projeto de radicalização que consciencializa para o problema da radicalização nas prisões. Sendo que quando a IPS teve esta ideia, juntamente com os parceiros, e decidiram começar a convidar organizações, nomeadamente até sistemas prisionais, este tema foi desvalorizado. As pessoas disseram, porque efetivamente acreditamos que este problema ainda não existe. Mas depois até acabaram por participar no projeto e neste momento a Noruega está a adotar ferramentas, os serviços prisionais da Noruega estão a adotar ferramentas que foram desenvolvidas no âmbito deste projeto. Depois temos o projeto como também o Integra, o Way Out, que é de desradicalização ou desvinculação da radicalização, o Art for Just e o Practices. Este é o portfólio no qual eu sou gestora de projetos, o da reinserção e reintegração. Temos projetos como o Prompt, que visa a modelagem pró-social na reinserção social. Temos, por exemplo, o VR for Drug Rehabilitation, que é a utilização da realidade virtual para apoiar os reclusos que têm problemas com dependências. Temos, por exemplo, o Coding Out, que é um projeto onde nós damos competências de programação aos reclusos, porque atualmente tem havido uma grande escassez nessa área, as empresas estão a precisar, e estas pessoas, quando saem, sempre têm, mesmo que seja uma programação mais básica, têm mais oportunidades de conseguirem um trabalho quando saem da prisão e conseguirem um trabalho. Depois temos o Reenter, que é basicamente um projeto de troca de boas práticas. Juntamos 5 países europeus e os profissionais vão percebendo e vão vendo quais são as práticas mais comuns para os profissionais que lidam com estes processos de reintegração nos países e pensam, ok, se calhar aí, por acaso vocês até têm um programa, uma prática boa aí na Grécia, se calhar nós até podíamos trazer para Portugal. Depois temos o Brizar, que é um programa de combate, basicamente é prevenção rodoviária. E depois temos o BLIP. O BLIP é um projeto europeu que visa a criação de uma plataforma europeia onde o learning path daquele recluso o acompanha desde o momento em que ele está na prisão até ao seu exterior, para ele continuar sempre naquele percurso de aprendizagem. Depois temos projetos de inovação também no sistema prisional. Temos 2 muito recentes, o PO21 e o CCJ4C. O PO21 é basicamente o desenvolvimento inicial e contínuo de competências que os guardas necessitam
neste novo século, problemáticas como a radicalização, a saúde mental nas prisões, a utilização de tecnologias, dar este tipo de competências aos guardas para eles efetivamente conseguirem acompanhar. O CCJ4C visa o desenvolvimento de competências de gestão da carreira do staff prisional, de forma a que o staff efetivamente continue num percurso de aprendizagem, aumentando não só o seu potencial pessoal, mas também o seu potencial profissional. Ao fazermos isto, estamos a incentivar para que essas pessoas, estamos a dar ferramentas para que essas pessoas efetivamente consigam fazer um melhor trabalho. Depois temos o Ecopris e o IDECOM. Estes dois projetos já são mais específicos e potenciam duas grandes áreas. O Ecopris, a gestão do trabalho prisional, e o IDECOM, de dar competências de comunicação, dar competências de liderança, dar competências aos profissionais para eles efetivamente conseguirem construir programas melhores, conseguirem desenvolver soluções melhores que colmatem as necessidades dos reclusos. Na Justiça Juvenil temos 3 projetos a decorrer, o Frame Gang, o EGEP e o Active Games. O Frame Gang, eu vou ter que ser mais rápida, ok. O Frame Gang é relativo a gangues juvenis, dar competências aos profissionais da comunidade para lidarem com esta problemática e para identificarem. O EGEP já é mais no sentido de quais são as competências que são necessárias para os professores e formadores do sistema de justiça, neste caso que estão na Justiça Juvenil, quais é que são as competências e as aptidões que eles têm que ter para efetivamente conseguirem motivar estes miúdos, porque estes miúdos não são miúdos que sejam como outros miúdos, têm necessidades específicas diferentes do ensino regular e é essencial capacitar os profissionais neste sentido. E depois temos o Active Games for Change, que é um projeto que, basicamente, através do desporto e da atividade física, tenta com que os miúdos que estão institucionalizados ou a cumprir medidas na comunidade consigam aprender competências como competências sociais, competências emocionais, competências de cidadania, para quando terminarem o seu tempo, consigam efetivamente reintegrar-se melhor. Na área do envelhecimento e da saúde mental temos 2 projetos, o MENAS e o AWARE. Aqui voltou a acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com o R2PRIS. Quando a ideia surgiu, as pessoas acreditavam que efetivamente o envelhecimento, a saúde mental, que os cuidados paliativos na prisão não eram um problema. Com este projeto, efetivamente, houve uma consciencialização e é um problema grave. E depois temos também projetos de cooperação judicial, o AWARE, o Fairness, o Pre-Rights, que são mais... é basicamente cooperação entre os Estados-membros, harmonizar... não vou estender muito mais aqui nesta parte. Assim sinto. Posto isto, a inovação no contexto prisional, como em qualquer outro contexto, reflete-se em 3 grandes eixos. A adaptação de um determinado produto ou prática a um novo contexto ou setor. Por exemplo, aquilo que eu expliquei anteriormente, pegar numa tecnologia já existente, por exemplo, a tecnologia da realidade virtual, e aplicá-la na recuperação dos ofensores com problemas de dependência de estupefacientes. Temos a sensibilização e a consciencialização, o reposicionamento da percepção nesse contexto específico, aquilo que eu já expliquei anteriormente. O envelhecimento, os cuidados paliativos, a saúde mental na prisão não eram um problema, agora já são. A radicalização, o extremismo não eram um problema, agora já são. E, portanto, e por fim temos a capacitação, que é a indicação das mudanças sobre como um produto ou processo específico é simbolicamente percebido e como é que este pode ser utilizado. Assim sendo,
como é que podemos lidar com a mudança? Como é que podemos fazer para alterar as nossas práticas? Capacitando os profissionais, dando formação, fazendo uma partilha de boas práticas, de conhecimentos, de perspectivas, conhecer novos contextos. Nós, por exemplo, temos juízes que estão, por exemplo, a condenar pessoas e que nunca entraram numa prisão. E se calhar às vezes podiam optar por uma medida menos pesada e não têm noção dessa realidade. E nós temos um projeto nisso. Esta capacitação é essencial no processo de inovação. Assim sendo, a inovação normalmente resulta em novas combinações ou híbridos de elementos já existentes, mais do que em elementos verdadeiramente novos. Acabamos por utilizar técnicas, recursos, tecnologias, práticas, conhecimento que já existe e aplicamos-lo às novas realidades e às necessidades que nós fomos identificando ao longo do caminho. Envolve o cruzamento de barreiras organizacionais, setoriais ou disciplinares e dá origem a novas relações entre stakeholders que identificaram necessidades ou interesses em comum e que antigamente estavam mais separados e que agora estão mais próximos. Para existir inovação, é necessária a transferência de conhecimento e de práticas, daí a importância deste modelo de transferência e as suas fases. Nós na IPS utilizamos frequentemente este modelo. Temos a fase da convergência, da apropriação, da transferência e da avaliação. Já estou quase a terminar. Relativamente à primeira fase, à convergência, é necessário haver uma convergência de uma visão. O primeiro contacto com o tema, com o assunto, com a prática em questão, em que as várias partes interessadas se reúnem e partilham as opiniões, as percepções e aí sim constroem um foco comum. Já a segunda fase, a apropriação, é a aquisição do conhecimento e de competências que é feita através de competências que é conseguida através da avaliação de necessidades. Temos que compreender as necessidades efetivas da nossa população, do nosso grupo-alvo, e o desenvolvimento de ferramentas, programas e de soluções que consigam colmatar essas necessidades que foram identificadas. Quanto à transferência, o terceiro passo é a integração ou a recombinação de práticas, a sua adaptação e a sua implementação a uma nova realidade. Aqui as diferenças são enormes de país para país, como devem calcular, uma vez que vai depender, esta transferência depende não só das necessidades, mas também dos recursos que estão disponíveis. Imaginem que nós criamos um Train the Trainer course para profissionais e damos a opção de os países envolvidos escolherem, por exemplo, módulos. São 10 módulos que são desenvolvidos, em Portugal podem ser aplicados 8, na Roménia podem ser aplicados os 10, em Espanha podem ser aplicados 3, isto porque vai de encontro às necessidades que eles têm. Sendo que é nesta fase da transferência que é crucial fazermos testes piloto. Os testes piloto são aquilo que nos vão ajudar a compreender se o que nós desenvolvemos colmatam ou não as necessidades que existem. E isso também estão em linha com os recursos que estão disponíveis. Por fim, temos a avaliação, que se refere a todas as atividades de avaliação, uma avaliação contínua, do início até ao fim. E esta avaliação contínua é fundamental para a melhoria e sucesso de um processo de mudança, porque assim conseguimos perceber se os envolvidos estão satisfeitos, se os materiais, ferramentas, práticas que foram desenvolvidas colmatam ou não as necessidades de forma eficaz e se o processo de transferência e implementação foi bem sucedido. Esta fase permite também perceber quais é que foram as principais barreiras, as principais limitações, as principais dificuldades durante o processo de transferência, sendo que este ciclo vai se autoalimentando a ele próprio.
porque depois, com estas limitações, barreiras ou dificuldades, conseguimos ter novas ideias, conseguimos ir ainda mais além, perceber onde é que hoje falhámos para amanhã fazermos ainda melhor. Em jeito de conclusão, muito tem sido feito, tal como o Marcos disse anteriormente, muito tem sido feito em termos de inovação no contexto do sistema de justiça criminal. Trazer inovação para este tipo de organizações tradicionais, hierárquicas e mais complexas não é de facto uma conquista fácil. A inovação é induzida por mudanças nas percepções da sociedade sobre a missão dos serviços prisionais, pelas mudanças legais, pela introdução de novas tecnologias e processos, pela investigação e evidências científicas, programas e práticas inovadores que tenham sido bem-sucedidos e a cooperação, especialmente a cooperação com organizações da sociedade civil. Espero que... Resta-me dizer que, por exemplo, para vos dar um pouco de alento e de esperança, a equipa onde eu trabalho, neste momento, somos 12 pessoas, 4 são criminólogos, 3 são psicólogos, depois temos designers, temos pessoas de marketing, portanto, não desistam, tenham esperança. Nós fazemos a diferença, efetivamente nós fazemos a diferença e é assim que vocês têm que pensar. Muito obrigada. Muito obrigada, Alexandra. Para finalizar, vamos passar a palavra à doutora Ana Conduto. Quero falar. Eu sou psicóloga e exerço psicologia, mas hoje venho-vos falar aqui noutra vertente minha. Sou também licenciada em Direito e faço investigação em Direito Penal e Ciências Criminais, e aquilo que eu hoje vos trago são partes de uma reflexão de um trabalho que eu desenvolvi no âmbito do mestrado em Direito Penal e Ciências Criminais. E não tenho uma visão, do ponto de vista jurídico, tão otimista como aquela que foi apresentada até aqui sobre a reinserção social na execução da pena privativa de liberdade. Não tenho porquê. Por um lado, porque trabalhei 6 anos no estabelecimento prisional de segurança máxima e, portanto, fui recebendo reclusos que vinham de todo o país. Por outro lado, porque fui tendo muitas questões relativamente à parte legal e como é que isto funcionava e porque é que era tão diferente de estabelecimento para estabelecimento. E fui-me apercebendo que havia, nesta matéria, um vazio legal. Provavelmente esse vazio legal existe porque o direito penitenciário não é uma área do direito com especial interesse em Portugal, não é sexy do ponto de vista político, não é sexy um político dizer que vai investir nas cadeias porque a comunidade reage normalmente mal e, portanto, é uma área que tem ficado um bocadinho para segundo plano dentro da área da justiça. Se é verdade aquilo que aqui foi dito, que de facto vemos as associações ou instituições fora do sistema de justiça a fazerem coisas inovadoras e a tentarem ajudar o sistema de justiça, por outro lado, muitas vezes continuamos a sentir dentro do sistema de justiça não só uma resistência, mas também, por vezes, até um bloqueio. E começar já por dizer que há uma grande diferença entre as cadeias do norte do país e as cadeias do sul do país e que difere a maneira como o estabelecimento prisional é gerido de diretor para diretor. E isto não pode ser. Isto, do ponto de vista legal, levanta logo aqui questões sobre o princípio da igualdade no tratamento prisional. Este trabalho que eu fiz aborda questões de direito penal constitucional, psicologia, criminologia, mas eu hoje vou-me basear aqui, desde já disponibilizo para partilhar com vocês o relatório para poderem ler em pormenor, se assim tiverem interesse. Mas eu hoje vou-me basear aqui principalmente nas questões de direito e até muito nas questões de direito penal, não deixando, para terminar, de vos falar um bocadinho daquilo que eu acho que pode ser o futuro da criminologia neste espaço. Eu acho que é muito importante, quando falamos destas coisas, olhar um bocadinho para o percurso histórico. Porque, muitas vezes, quando em Portugal ouvimos falar sobre o Código de Execução de Penas, ouvimos grandes elogios ao Código de Execução de Penas. É verdade, o Código de Execução de Penas vai garantir uma data de direitos aos reclusos. Mas basta nós olharmos para o artigo dos direitos e o artigo dos deveres e vamos perceber que há um rol enorme de direitos e um rol muito mais pequeno de deveres. E que isto cria algum desequilíbrio neste tema da reinserção. A reinserção é apresentada, na maior parte das vezes, como uma coisa que passa pelo trabalho, pela formação profissional, pela educação.
É verdade aquilo que foi dito aqui pelo professor Marcos na primeira apresentação, que o CEP, o Código de Execução de Penas, prevê a tal avaliação, mas não diz como é que essa avaliação deve ser feita. E, portanto, fica um critério discricionário de cada um que trabalha no sistema prisional como faz essa avaliação. E isso, efetivamente, do ponto de vista jurídico, não pode ser. Mas também, se nós olharmos aqui de forma muito rápida para o percurso histórico, vamos perceber que aquilo que continuamos hoje aqui a falar da formação, do trabalho e da saúde é uma coisa que vem da Idade Média. A Igreja, quando decidiu interferir na execução da pena, veio falar disto. Portanto, isto não é uma coisa especialmente nova. E se olharmos aqui um bocadinho para Portugal, para a realidade portuguesa, que nesta matéria foi sempre e continua, indo atrás do resto da Europa, em especial, mas também do mundo, percebemos muito rapidamente que, por exemplo, e estava a ouvir a apresentação da colega há pouco sobre o envolvimento da comunidade na reinserção dos reclusos, e esta criação desta Comissão do Patronato para o acompanhamento dos reclusos e das suas famílias em 1902 já defendia isto. Mas depois isto perdeu-se. E agora é curioso que se venha a recuperar, porque é efetivamente uma coisa muito importante. Nós temos que envolver a comunidade, nós temos que responsabilizar a comunidade neste projeto. A primeira grande reforma do sistema prisional, que vale a pena olhar assim muito rápido, é o Decreto-Lei 26/642 de 1936. E, basicamente, ele tem como objetivo a intimidação do recluso, porque acreditava-se que era necessário um determinado grau de intimidação do recluso para conseguir a sua reinserção social e, por outro, a garantia da sua readaptação social. Mas nessa altura já se falava que esta garantia da readaptação social devia ser feita com base numa avaliação da sua conduta, que não deveria apenas refletir a conduta prisional, mas sim a vontade, persistência e aptidão manifestada pela vida honesta. Ou seja, aquela questão que muitas vezes quem já participou em conselhos técnicos de avaliação de permanência de recursos sabe que se passa, que fica resumida a: o senhor tem ou não tem registro disciplinar? Se tem registro disciplinar, então não se pode pensar em medidas alternativas. Se não tem, então vamos aqui ver outras questões. Isto é a realidade, que está para além, obviamente, da lei. Portanto, estes objetivos já estavam aqui definidos. Houve aqui também algumas questões neste decreto-lei que eu acho interessantes, que é que as penas superiores a 2 anos eram cumpridas em cadeias centrais num regime progressista. Ou seja, os reclusos sabiam, ao contrário daquilo que se passa agora, que conforme fossem adquirindo determinadas competências, iriam passando para um espaço prisional que lhes garantia mais liberdades. E isto não deixava de funcionar como uma forma de motivação. Depois podemos discutir aqui os meios, ou se era a forma mais adequada ou não. Este decreto-lei também classificava de alguma forma os reclusos. E aqueles que eram tidos como os delinquentes por tendência, havia um regime que é uma coisa idêntica ao que se passa agora com as medidas de segurança, que fazia com que os reclusos não tivessem um fim de pena definido, ou seja, eram avaliados de 2 em 2 anos, podendo ser libertados definitivamente após estarem 3 anos em liberdade condicional com bom comportamento. Hoje em dia, nós não temos isto, nem na teoria, nem na prática. Eu não estou a dizer que defendo penas perpétuas ou penas indeterminadas, apesar da Constituição até as prever em determinados casos, ou relativamente indeterminados. A verdade é que havia um sistema faseado que neste momento não existe. A criação dos tribunais de execução de penas foram essenciais, porque vieram trazer garantias processuais ao recluso. O recluso deixou de ser visto apenas como um objeto que tinha que cumprir aquilo que a cadeia lhe impunha para poder recorrer também daquilo que lhe era imposto pela cadeia. E isto muda o paradigma completamente do sistema. A segunda grande reforma prisional, antes do Código de Execução de Penas, foi em 79, com o Decreto-Lei 265. Eu, quando comecei a trabalhar em meio prisional, ainda apanhei este Decreto-Lei em vigor. E, de facto, quando passámos para o atual Código de Execução de Penas, eu senti uma mudança enorme. Olhem, por exemplo, numa questão que há pouco o professor falava aqui, que era o processo clínico e o processo do recluso, que foi uniformizado. Que começámos a receber quando o recluso vinha do outro estabelecimento prisional, portanto, vinha com o seu processo clínico. Até então não era muitas vezes assim. Até então o recluso chegava e havia pouca informação sobre o recluso. E há mudanças que são importantes e, de facto, há aqui uma evolução que é preciso sublinhar. Mas a questão é se essa evolução, a nível da reinserção social, daquilo que nós queremos para a reinserção social, é ou não suficiente. E eu dou-vos, por exemplo, o exemplo. Eu, neste momento, trabalho numa equipa de rendimento social de inserção e o contrato de inserção de um utente de rendimento social de inserção passa pela saúde, pelo trabalho, pela formação profissional. Faz sentido, em princípio, aquele indivíduo não tem questões criminológicas, mas alguém que está preso,
Ao contrário do que durante muito tempo se achou, não está preso só, ou muitas vezes, por uma questão de não ter formação profissional ou por ter baixo nível de escolaridade. Nós sabemos que poderão ser eventualmente fatores de risco, mas não é isso só que o levou à cadeia. Há questões criminológicas que têm obrigatoriamente que ser trabalhadas neste contexto. Quando pensamos em reinserção social, nós temos que pensar em 4 questões fundamentais na minha visão. O enquadramento legal da reinserção social na nossa lei, como se define, o modo como se consubstancia, na execução da pena e quanto à sua natureza de direito ou direito de dever do recuso. E esta é uma questão de não menor importância. Comecemos por olhar para a Constituição. E se vocês forem procurar na Constituição, não vão encontrar na Constituição portuguesa fins da pena. A Constituição portuguesa nada se refere quanto aos fins da pena. Ao contrário, por exemplo, da Constituição espanhola, que de forma muito clara fala da reinserção social como um dos fins da pena. Portanto, é um direito constitucional, não há discussão. Em Espanha, não há discussão. Em Portugal já não é assim. Apesar do entendimento da doutrina, tem sido que é um direito. O legislador português remeteu os fins da pena para o Código de Execução de Penas e para o Código Penal. E quando nós olhamos para o Código Penal, vamos perceber uma coisa, que estes fins da pena estão muito associados, e esta reinserção social está muito associada à prevenção geral. Quando dizemos que a reinserção social do recuso tem por objetivo diminuir, não é esta a letra da lei, mas diminuir o crime, evitar que ele volte a cometer crimes. Portanto, estamos aqui a fazer uma associação direta à prevenção geral e não à prevenção especial. Eu sei que vocês têm alguns conhecimentos jurídicos, mas alguma questão, por favor, coloquem. A prevenção geral está centrada no indivíduo. A prevenção especial, está centrada no indivíduo. A prevenção geral está centrada na comunidade. E estas questões que nos parecem menores, depois vão se traduzir, como vamos ver mais à frente, noutras questões jurídicas de maior relevância. Para analisar e discutir a reinserção social como um fim constitucionalmente garantido, é necessário, por um lado, considerar os limites constitucionais impostos às penas e às medidas de segurança e, por outro lado, relacionar este debate com os princípios do Estado de Direito Democrático. Isto é uma passagem de um dos livros da professora Fernanda Palma sobre direito penal constitucional. E, de facto, isto é muito importante, porque isto não é claro. Para os constitucionalistas, não é claro que a reinserção social é um direito constitucional. Na ausência de uma definição constitucional para os fins da pena, não importa questionar apenas a obrigatoriedade da reinserção social, implicando a privação ou restrição de certos direitos fundamentais do condenado, mas também a existência desta enquanto direito prestativo do condenado. Ou seja, será que o recuso tem ou não tem direito, do ponto de vista constitucional, de vir reivindicar: eu quero ser reinserido, eu quero que a cadeia, que o sistema de justiça me disponibilize os mecanismos para eu ser reinserido? Não é uma questão de resposta objetiva no direito português. Apesar de, como há pouco vos tinha dito, a doutrina tem entendido que sim, com base noutros princípios constitucionais, como o direito à integridade e identidade pessoal, o desenvolvimento de personalidade, o princípio da individualização da pena. Agora, vamos todos pensar relativamente aqui à questão de como se posiciona a reinserção social enquanto direito e dever. Tem sido debatida pela doutrina enquanto projeto voluntário do recuso, seja designando como modelo contratualista. O doutor, que é juiz e teve muito tempo no Tribunal de Execução de Penas, José Quaresma, fala da reinserção social na legislação portuguesa enquanto modelo contratualista, um bocadinho à volta do PIR, seja como socialização voluntária, como define a professora Anabela Rodrigues. De acordo com estas posições, uma ou outra, o recuso tem direito a ver disponibilizado pelo Estado todos os meios necessários para a sua ressocialização, podendo optar por os aceitar ou não, ou tendo a liberdade de limitar a sua pena de liberdade apenas ao seu fim punitivo. Na verdade, de acordo com a interpretação da doutrina, o recuso pode optar por dizer: eu estou aqui, vou cumprir 20 anos de cadeia ou 10 anos de cadeia e não vou fazer nada para me reinserir socialmente e vocês não me podem obrigar a isso, porque eu estou disposto a cumprir aqui os 20 anos. E isto acontece para quem trabalha em meio prisional muitas e muitas vezes. E a primeira questão que se me coloca é que não se transformará este modelo liberalista, observado de outro prisma, num modelo utilitarista de afastamento temporário do criminoso da comunidade, que pode, teoricamente, se assim o recuso entender,
transformar-se num processo de ressocialização voluntária? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Temos acompanhado ao longo dos tempos uma transformação do recuso enquanto mero objeto para recuso enquanto sujeito de direitos e garantias processuais. Será esta solução de total liberdade, de motivação para a adesão a um processo de reinserção social na execução da pena de liberdade aquela que expressa fielmente os princípios constitucionais? Quando pensamos na linha metodológica do ponto de vista constitucional para pensar estes temas, temos que pensar em um modelo que esteja limitado à vontade do recuso, mas que esta não possa colocar em risco outros direitos legítimos da comunidade. E aqui surge-nos o conceito de reinserção social. E é aqui que, no meu entendimento, o direito tem que abrir às outras áreas. E é aqui que pode começar, ou que deve começar a entrar a criminologia. É porque o conceito de reinserção social não é um conceito jurídico stricto sensu. É um conceito da psicologia, da sociologia, da criminologia, e que todos eles devem ser chamados para esta conversa, para este debate, que é de facto necessário ser pensado de forma multidisciplinar. Porque pensem comigo, será que o indivíduo contra a sua vontade, que se encontra privado de liberdade, ou seja, que está preso, estará suficientemente motivado para procurar nesse meio que lhe é hostil e não securizante as ferramentas para a sua reinserção? Vocês acreditam nisto? Será que um indivíduo com um percurso de comportamentos desviantes encontrar-se-á em condições de reconhecer e identificar as suas necessidades de mudança? Eu diria que pode haver uma minoria que sim, mas a maioria não. A maioria muitas vezes até acha que é injusta a condenação. E, portanto, esta questão da reinserção social enquanto direito ou direito-dever tem que ser pensada e tem que ser discutida. E vamos perceber um bocadinho agora, através da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, como é que esta questão tem sido tratada. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais tem por missão desenvolver políticas de prevenção prisional, isto é o que está na lei, prevenção criminal, desculpem, a execução das penas e medidas de reinserção social, bem como a gestão articulada e complementar dos sistemas tutelares, educativos e prisional, assegurando as condições compatíveis com a dignidade humana, contribuindo para a defesa da ordem e da paz social. As leis que definem os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para os biênios, ou seja, as conhecidas leis de política criminal, que agora no próximo ano vai ter que ser feita uma nova, cabe agora em 2019, têm vindo a conferir à Direção-Geral a competência para desenvolver programas específicos de prevenção de reincidência dirigidos a determinadas formas de criminalidade ou fatores criminosos. Há aqui uma delegação de poderes, é aquilo que se chama do ponto de vista jurídico. E já vamos a esta delegação de poderes. Mas vocês percebem que esta delegação de poderes também nos mostra aqui um bocadinho como este tema não é interessante do ponto de vista político, ao ponto do Governo não optar por não legislar desta matéria. E passar. Considerando que os programas de reinserção social têm implicações no âmbito dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, deverão ser desenvolvidos tendo por base orientações legislativas, lei da Assembleia da República ou decreto-lei do Governo, quando autorizado pela Assembleia da República, relativamente às linhas de orientação dos programas e definir modelos em que se baseiem em fundamentam garantir a sua aplicação uniforme a todos os estabelecimentos prisionais, zelando assim pelo princípio da igualdade na execução da pena, o mesmo relativamente ao modelo de avaliação. Ou seja, nós estamos aqui a tratar de matérias, quando nós estamos a discutir o modelo de reinserção social de alguém, nós estamos aqui a tratar de matérias da maior sensibilidade do ponto de vista dos direitos constitucionais. Será que cabe à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais definir que modelos são esses? Definir que modelos são esses que não são, ou que podem ser lesivos para os direitos fundamentais dos reclusos? Eu tenho em crer que não. E agora vamos olhar de forma muito genérica para o Código de Execução de Penas. E pegando um bocadinho naquilo que o professor há pouco também falou, sobre a observação e avaliação do recuso. É verdade, o Código de Execução de Penas e o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais falam desta tal avaliação inicial, como base para tudo o resto que aí vem. E eu transcrevi-vos aqui a lei. Avaliação da natureza do crime cometido, a duração da pena, o meio familiar e social, as habilitações, o estado de saúde, eventual estado de vulnerabilidade, os riscos para a segurança do próprio e de terceiros, e o perigo de fuga e os riscos resultantes para a comunidade e para a vítima. Está perfeito. Nada a dizer. Vamos à operacionalização disto. Como é que isto é feito? Não está em lado nenhum. E se o Código de Execução de Penas, que é uma lei, não tem obrigatoriamente que o dizer, já o decreto-lei, o regulamento,
que vem explicar como é que essa lei deve ser aplicada, porque é este os fins dos regulamentos, não esclarece como é que esta avaliação deve ser feita. E, portanto, ficamos aqui num vazio, não só técnico, mas também legal, que dá aso, obviamente, a uma discricionariedade. Estamos perante uma inconstitucionalidade por omissão, colocando em causa os princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana e direito à liberdade? Eu penso que sim. Eu penso que, efetivamente, cabe à Assembleia da República legislar nesta matéria. Legislar nesta matéria não é vir dizer que vamos usar o programa A ou o programa B, entenda-se. Não cabe aos senhores deputados virem dizer qual é o programa que se vem usar. Mas cabe à Assembleia da República legislar sobre os modelos que se vai seguir, sobre uma uniformização de procedimentos. Isso cabe, porque não faz sentido que um recurso que esteja no EP, no Norte, tenha acesso a um determinado trabalho a nível da reinserção social, que um recurso que esteja num estabelecimento prisional no Sul não tenha. Não faz qualquer sentido. Portanto, este modelo de avaliação não estruturado, do ponto de vista legal, acaba por ser um modelo de execução, também ele pouco estruturado e frágil ao nível dos pressupostos criminológicos. Algumas conclusões deste relatório. Chegados aqui, não resta dúvida quanto à desadequação tanto científica como inclusivamente legal de um modelo de avaliação não estruturado e cientificamente não validado. No início da execução da pena, bem como a insuficiência de um programa de reinserção social baseado apenas em áreas como a saúde, a educação e a formação profissional e o emprego, as questões criminológicas ficam postas num segundo plano. Fica assim sublinhado o desencontro entre as ciências criminais e o direito penitenciário português. Quando temos um CEP, elogiado por muitos como exímio em legislar de modo a garantir os direitos fundamentais do recuso, mas negligente em integrar políticas de intervenção relativamente a fatores criminógenos, que a psicologia e a criminologia têm vindo a identificar, bem como garantir a igualdade na avaliação e tratamento penitenciário dos reclusos, que acaba por colocar em causa os direitos fundamentais dos reclusos, bem como o direito à igualdade no tratamento penitenciário e no acesso à liberdade. Um exemplo muito rápido, eu não sei como é que estou de tempo. Se nós pensarmos que o tipo de avaliação que é feita a um recluso para ter acesso à liberdade condicional pode ser completamente diferente de estabelecimento prisional para estabelecimento prisional, estamos claramente logo aqui a falar de uma violação do princípio de igualdade do tratamento penitenciário. E isto não é de menor importância. Este trabalho tem um último capítulo que fala sobre uma proposta e parte de uma ideia de um filósofo do direito que eu gosto muito, que é Rawls, que tem uma frase que diz que cada pessoa deve ter direito igual aos mais extensos sistemas de liberdades básicas, que seja compatível com um sistema de liberdades idênticas para os outros. E, portanto, não podemos pensar numa execução de pena privativa de liberdade apenas preocupada com os direitos dos reclusos. Claro que é importante olhar e defender os direitos dos reclusos, mas tem que estar em equilíbrio com os direitos da comunidade. E a pena tem como fins específicos a reinserção social. E, portanto, tem que haver estratégias, não é levar ninguém à força a participar em programas de reinserção social, mas é criar estratégias integradas na lei para motivar as pessoas a fazerem este trabalho e quererem se envolver neste trabalho. Porque não basta dizer, por exemplo, ir para o Conselho Técnico e dizer o recuso recusou-se a assinar o PIR. Ou o recuso assinou o PIR e não cumpriu. Então, mas é só isto? É para isto que lá estamos? Não, não é. A reinserção social não pode ser coativamente imposta, mas tem de ser apresentada enquanto direito de dever. E quando temos um código e os reclusos, eu ouvia muitas vezes isto da parte de reclusos, que nos dizem, os meus direitos, e de facto nós abrimos o código e aquilo que vemos é uma lista gigante de direitos, que são todos válidos. Mas tem que acompanhar uma lista de deveres e os reclusos têm que ser, desde a primeira hora, a comunidade no geral, sensibilizada para a reinserção social enquanto um direito e um dever. Portanto, o recluso tem direito a ela e nós temos, enquanto Estado, que o garantir, mas também tem o dever de participar nela. E nós temos o dever, enquanto Estado, de criar estratégias de motivação e de envolvimento do recluso neste processo. Portanto, se é verdade que a execução da pena não pode centrar-se apenas no modelo punitivo do sistema penal, tem obrigatoriamente de se considerar na sua linha de intervenção penal um sistema terapêutico, enquanto modelo de controle social, em que o foco não está no ator penal nem na situação da pena, nem na vítima, mas sim no indivíduo que adotou um comportamento desviante. Portanto, esta avaliação tem que ser centrada no recluso, esta avaliação tem que ser forense, criminológica, tem que ter ferramentas, tem que ser igual em todos os estabelecimentos prisionais, tem que ser uniformizada, assim como o modelo de intervenção. Portanto, o plano individual de readaptação deve combater os efeitos socializadores que a reclusão pode provocar no indivíduo,
Deve responder às necessidades psicoeducativas do recurso, como a formação escolar, profissional, as competências pessoais. Deve responder às necessidades ao nível da saúde física e psicológica e deve, obviamente, responder, porque em princípio, por isso que as pessoas lá estão, a intervenção criminológica adequada às características criminógenas do recurso, com programas sejam de grupos, sejam individuais. Mas nada disto faz sentido se não tivermos logo uma avaliação. Basta irmos, por exemplo, olharmos para o sistema prisional inglês, em que há avaliações em várias fases da pena, em que se vai adaptando os projetos dos reclusos na execução da pena de acordo com a avaliação. Cumpre uma etapa, avalia-se para perceber qual é a etapa seguinte. Isto é essencial e, neste momento, nós não temos efetivamente isto em Portugal. Papel da criminologia no sistema prisional português. A resposta óbvia seria, podem, obviamente, candidatar-se ou desempenhar funções enquanto técnicos superiores de reeducação. Mas eu acho que podem muito mais do que isto. Acho que podem fazer parte do grupo de pessoas que devem pensar sobre isto. E cada vez mais eu acho que o Governo e que os serviços, nomeadamente os serviços prisionais também, devem ter consultores, devem ter pessoas que ajudem a refletir sobre as políticas. E, portanto, não é só as pessoas que estão no terreno a trabalhar, mas é também as pessoas que participam na decisão, na legislação. Isto é muito importante. Eu acho que aqui o criminólogo pode e deve assumir este papel. E não sei se isso vai acontecer já na próxima lei de política criminal, infelizmente tenho em crer que não, mas é uma expectativa que eu tenho para o futuro, que a justiça se abra definitivamente às outras ciências e que as outras ciências deixem de ser vistas na justiça apenas como aqueles que vêm aqui dar uma resposta a uma dúvida que a justiça tem, mas alguém que ativamente pensa a justiça, porque a justiça é muito mais do que o direito. Portanto, este diálogo entre o direito constitucional, o direito penal e o direito penitenciário, a psicologia criminal, a criminologia, é um diálogo que cada vez é mais necessário e mais urgente, porque senão continuamos a correr o risco de achar que temos um instrumento jurídico espetacular, que dá respostas a uma data de coisas, mas que, dando respostas a umas, não deixa de criar um vazio legal e técnico noutras. Muito obrigada pelo vosso tempo.